98882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. São 7 horas em ponto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Tentacular esquema para manter os garotinhos no poder. Juiz dá detalhes sobre fraudes com uso do dinheiro público. Versão de prisão por distribuir dinheiro aos pobres é refutada. E ex-governador apontado como boquirroto e líder da Chequinho. Abertura da safra, Witzel em Campos para a Rio Agrocop. Em reunião na ANP, royalties na pauta de parlamentares do Rio de Janeiro. Integração São João da Barra, São Francisco, a construção de ponte ainda sem avanços. O forro do teto da catedral desaba após fortes chuvas. E com 85% além da capacidade, vem um alerta para superlotação em presídios. No Folha 2, a Lira de Apolo comemorou ontem 149 anos de existência. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, no dia de hoje, nessa segunda-feira. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar um pouquinho sobre essa... Primeiro, dar os parabéns, né, à Lira de Apolo. E não é todo mundo que sabe esse termo, não. Pelo seu Sesc Centenário. Chegando, né? Chegando. Abrindo o ano aí. Já abrindo o ano dos 150 anos da Lira de Apolo, né? É realmente parabenizar Primeiro, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana aqui no nosso Folha no Ar. E quando a gente fala assim, uma instituição completando 150 anos é um motivo de muita alegria para qualquer cidade, né? É lógico. Qualquer cidade. Quanto mais uma instituição musical está aí na recuperação aos poucos do seu prédio, avançando aos poucos aí. Há pouco tempo a gente noticiou a colocação da Lira, né? Da nova Lira no alto do prédio da Lira de Apolo. Tá certo que o incêndio foi lá na década de 90, mas vai aí aos poucos, restaurando o prédio e em breve com essa comemoração toda especial nos 150 anos aí da Lira de Apolo de Campos. Porque eu quando falei Sesc Centenário, são 150. Exato, né? Ela comemorou ontem 149, já abre o ano de comemoração, abre, né? Claro. É uma marca, é um jubileu aí a se comemorar e especial, 150 anos é uma marca importante para qualquer instituição. Mas, o Arnaldo, essa declaração do juiz, né, tentacular esquema, né, de tentáculos, né, quer dizer, como se fosse um polvo. Aliás, a charge do Zé Renato na Folha da Manhã é exatamente disso. Então, um polvo com seus 8 tentáculos
E os tentáculos da charge, ele pega de uma ponta o dinheiro público, na outra ponta a urna eletrônica, né? Então é o uso do recurso público para compra de votos mesmo, é o que o juiz coloca muito claro. Essa matéria eu fiz com o Aldir, a gente até na sexta-feira aqui, o Aloysio já deu uma provocada no Vitor Queiroz, uma provocada que eu digo é de uma pergunta, né? Já provocou em cima dessa sentença. Essa sentença, ela foi divulgada, essa sentença do dia 13 da segunda-feira, eu tive acesso na quarta-feira, dia 15, inclusive a gente fez matéria da condenação na chequinho do Thiago Godoy, que foi condenado à prisão, mas teve a sua pena convertida em prestação de serviços comunitários. Você tem ali condenados à prisão também a Roberta Moura e o Leonardo do Turf. Nessa sentença, o juiz abre a sentença de forma muito forte. É onde ele diz que há um tentacular esquema para manutenção do poder. Ele detalha, além da questão do cheque cidadão, né, que foi aí bem explorado na Operação Chequinho, você teve tantos vereadores condenados, vereadores, suplentes, todo mundo condenado, mas além do cheque cidadão, ele diz que o esquema distribuía outras vantagens, tais como tijolos, cestas básicas, passagem de ônibus para Belo Horizonte, ainda especifica para onde era a passagem, mensalidades escolares e até emprego. Então é um esquema, por isso que ele fala que é um tentacular esquema, ele não era um esquema só de fraude no cheque cidadão. Só na fraude do cheque cidadão, o juiz aponta um rombo nos cofres públicos de 3,5 milhões. E ele vem em um trecho da sentença, a sentença é extensa, ele diz que não é minimamente verdade que o ex-governador Garotinho e os demais corréus foram presos por fazer o bem, isto é, por distribuir dinheiro aos pobres. Pois é. Porque é um argumento que não tem base, né? Dizer que você distribuiu o dinheiro aos pobres não é um dinheiro... Primeiro que o dinheiro não era dele, né? O dinheiro era dinheiro público. Não era um dinheiro que ele estava tirando do bolso dele para distribuir, e sim era um dinheiro da própria prefeitura. E depois, o próprio juiz vem na sentença dizer que é uma versão fantasiosa e absolutamente divorciada da realidade de que eles distribuíram benefícios assistenciais aos pobres. Só a certeza da impunidade é capaz de ensejar um mal feito tão repulsivo, aberrante em números e variações ardilosas. Um detalhe, Arnaldo, só para completar, isso não é nenhuma característica só de Garotinho, né? Os políticos, de uma maneira geral, eles costumam dizer, estou fazendo o bem, né? Eu estou colocando comida na mesa dos pobres, estou colocando dinheiro no bolso das famílias na pobreza total, e como você falou, não é o dinheiro dele, e que até se fosse o dinheiro dele para a troca de votos também é crime, também é ilegal, então foi totalmente refutado. Não, Marco Antônio, para você ter ideia, o juiz traz na sentença, e assim, são tantas sentenças da Chequinho, que às vezes a gente pensa que já viu de tudo e daqui a pouco aparece um ponto novo no esquema. Tanto agora, essa expressão aqui, tentacular esquema, é a primeira vez que, pelo menos que eu vejo e olho, que eu já li foi sentença da Chequinho, não foram poucas sentenças não. E ele diz aqui, até mesmo para refutar, quando a gente diz lá na capa, quando você falou lá no início, que refutou essa versão do pagamento de distribuição de dinheiro a pobres, porque ele diz aqui que há 2 meses das eleições de 2016 foram gastos R$13.200 com inclusão oficial de novo cheque cidadão. 13 mil. E quando vem no esquema fraudulento que a Chequinho aponta, são 3,5 milhões. É uma diferença considerável. Razoável. Considerável, uma diferença bem considerável de valores. Então você vê que tinha ali um plano realmente de inclusão sem os critérios técnicos. A pobreza virou moeda de troca, na verdade. Quando o esquema começou a explodir, o Arnaldo se lembra muito bem que muita gente resolveu renunciar ao cheque cidadão. Sim. Por conta própria. Você tinha muita prova de que existia alguma questão ali de fraude. Eu acho que a prova mais importante está nesse valor aqui, quando ele mostra de que R$13 mil em um ano, para 3,5 milhões no mesmo ano, por fora, por que não respeitar os critérios de vulnerabilidade social? As próprias assistentes sociais denunciaram isso à época, acho que isso colaborou bastante, foi a denúncia
a denúncia lá atrás das assistentes sociais, e a investigação chegou onde chegou. Hoje o garotinho está sentenciado, ele é condenado em primeira instância, condenado à prisão, mas a ação dele está barrada aí, não foi ainda julgada pelo TRE por uma decisão aí lá atrás do ministro Lewandowski. E quando a gente veio aqui, que a gente fez a matéria, a gente pegou ali um histórico da Chequinho, que muita gente não lembra, mas a Chequinha ela nasce numa operação corriqueira, aparentemente corriqueira. A gente chama que foi a ponta do iceberg, que foi uma operação no dia 29 de agosto de 2016, que apreendeu dinheiro e material de campanha do então vereador Oséias. O vereador Oséias de uma autoescola. Aquela operação ali, naquelas anotações constavam, em alguns cadernos de anotações, constavam expressões como cheque cidadão. Foi ali que começou a se puxar todo o fio do que depois foi chamado pelo Ministério Público do escandaloso esquema da troca de cheque cidadão por votos. E daí a gente pega, se a gente for parando, assim, de memória mesmo, a gente vai lembrando dessa operação do Oséias, depois da operação do Oséias teve a operação nos CRAs aqui de Campos, que apreenderam documentações, isso foi no dia 2 de setembro, depois no dia 23 estoura Vale Voto, que é a primeira fase da Chequinho, que só depois que foi rebatizado, a primeira fase foi Operação Vale Voto, que prendeu a Analice, que era a secretária de desenvolvimento, a Gisele Koch, que era a coordenadora do Cheque Cidadão, e 8 beneficiários. Pois é. Quando prendeu os beneficiários, aí começou a aparecer os beneficiários, bastante beneficiários que começaram a relatar como que era o esquema. Por engano também. Justamente, foi daí que puxou todo esse esquema e vai depois, lá em novembro, com a prisão do garotinho, aquela prisão daquela cena da transferência do hospital, aquela cena da ambulância, né, o garotinho esperneando na ambulância. E eu liguei pro garotinho na sexta-feira para pegar a versão dele, né? Liguei para o ex-governador garotinho na sexta. Ele atendeu a ligação, mas se limitou a dizer que não falava com a Folha. Não quis responder. Passei qual era a situação, qual era a matéria que iria sair no domingo. A única coisa que ele respondeu é que não falava com a Folha, alegando que ele teria um direito de resposta a ser publicado pela Folha, que a Folha não publicou, o que não é verdade. Inclusive falei isso com ele, que foi publicado o direito de resposta, sim, 2 edições aí num domingo e numa terça-feira. Então, assim, não tem base para discussão, a gente não tem o outro lado, porque o ex-governador se limita a dizer que não fala com a gente. Mas procurado, como manda o manual do bom jornalismo, você dá os dois lados, as versões dos dois lados, procurado, o ex-governador só se limitou a dizer que não falava com a gente. Bom, um outro assunto interessante, está chegando aí, Arnaldo, a abertura da safra, né, e o Witzel em Campos para a Rio Agro Coop. Justo. Nessa semana, quinta-feira, dia 23, o governador vai estar aí. Seria no dia 17, a gente chegou a noticiar aqui que seria no dia 17, mas por uma mudança na agenda do próprio governador, foi remarcado aí para a próxima quinta-feira, dia 23, e vai marcar a abertura da safra na Coagro. O evento está sendo bastante divulgado e tem bastante interesse também do setor sucroenergético, porque a cidade vai estar debatendo aí alternativas para superar uma crise no setor mesmo, para que não se aprofunde uma crise no setor. Vale lembrar que o setor sucroenergético é responsável aí pela elevação dos empregos em Campos. O CAGED sempre dá um salto positivo no período da safra, e a safra 2019 e 2020 vai começar agora no dia 17. Vai estar sendo discutido também um estudo para mudar a classificação climática daqui da nossa região. A gente já abordou esse assunto. Solicitação do deputado Vladimir Garotinho. E o que acontece? Vai estar discutindo aí porque vai trazer técnicos da Secretaria do Ministério da Agricultura para estar discutindo essa questão, que com a mudança, né, só para deixar mais claro para o nosso ouvinte que não conhece, pode não conhecer do assunto, hoje a gente tem uma classificação de clima tropical e mudaria para semiárido. Com a mudança para o semiárido, você tem aí uma linha de crédito com benefícios maiores
para os agricultores, e isso facilitaria na obtenção de empréstimos, com a linha de crédito facilitada, você tem juros mais baixos, e tudo isso ajuda no investimento para reverter, que não é novidade para ninguém, né? Quem convive aqui, quanto mais a pessoa um pouquinho mais experiente vai lembrar que o clima está mudando mesmo, né? Você pega aí essa chuva em maio, por exemplo, né, que a gente está passando aí, não é uma coisa tão normal há pouco tempo. Normalmente chovia no verão, no máximo ali em abril, e essa época já era uma época mais de seca. E agora maio aí, cheio de tempestades aqui na nossa região. Então você está passando por mudanças climáticas, são perceptíveis essas mudanças, então nada mais justo também de que mudar aí a classificação climática da região para que possa beneficiar os nossos agricultores aqui do norte e noroeste fluminense. Bom, e um assunto que interessa muito, claro que é você pessoalmente, mas a comunidade de São João da Barra, a integração São João da Barra e São Francisco, construção de ponte ainda sem avanços. Essa ponte, eu já falei aqui da outra vez que eu falei aqui, o Saulo Peçanha até registrou na coluna dele lá a festa que a gente vai fazer, né, um grupo de amigos que tem para fazer a festa no dia da inauguração da ponte, porque realmente é complicadíssimo, você não consegue imaginar quando que isso vai acabar. E você tem aquela questão dos pilares da ponte antiga João Figueiredo, que é meio traumatizante para as duas cidades. É muito difícil você imaginar que haveria o processo de emancipação de São Francisco de Itabapoana se a ponte tivesse sido concluída. É muito difícil de imaginar essa emancipação. Mas, enfim, o que já aconteceu, os pilares continuam lá e hoje a ponte ela já está num estágio bem mais avançado do que só os pilares. A nova ponte da integração ela está aí praticamente pronta, a parte estrutural. De margem a margem, né? Só faltam alguns tabuleiros. Os pilares estão prontos, só faltam alguns tabuleiros ali no meio do rio. De um lado e de outro já tem alguns tabuleiros. E faltam os acessos, que a gente conversou aqui, com o deputado João Peixoto, a gente conversou com o deputado Bruno Dauaire sobre essa questão dos acessos. Com Gil Viana, não sei se a gente chegou a tratar desse assunto, que foi o dia que eu precisei faltar ao programa. Mas com os dois deputados a gente conversou aí essa questão dos acessos, que é uma questão que está muito complicada. E na sexta-feira, Marco Antônio, o governo do estado divulgou uma nota em que o DR recebia aí não vou me lembrar o valor aqui agora, mas recebeu um aporte do Detran de recursos, e parte desses recursos seria para conclusão de obras, sobretudo estradas, pontes em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente não sabe ainda, a gente até provocou, mandou uma demanda para o DR, provocando o DR, para saber se dentro desse pacote aí tem algum recurso destinado à ponte da integração. Porque a gente teve lá no início do ano, a gente teve a visita do secretário Lucas Tristão, da parte de desenvolvimento do governo do estado, e ali todo mundo só se falava na conclusão da ponte. Precisava de uma liberação acho que de 30 milhões, e era o suficiente para a obra não parar. Porque se tivesse de desmobilizar o canteiro para depois recomeçar a obra, ficaria ainda mais caro para o estado. Mas aí ficou naquela de se estudar a possibilidade de liberar o recurso ou não. Aí sai o plano de governo de 120, 180 dias, não tem a ponte da integração, aí gera uma confusão. O governador diz que não, que a ponte também é prioridade, mas até hoje não tem recurso nenhum, a obra continua parada e não há perspectiva de retorno. O que a gente, da Folha da Manhã hoje, vai tentar, inclusive com o assessor de imprensa do DR, que é uma figura conhecida nossa, e ele ficou de dar um retorno a gente hoje, se nesse pacote de recursos recebido pelo DR através do Detran tem recurso destinado para a ponte da integração. Isso a gente vai estar sabendo logo mais, se o assessor mandar a resposta como ficou combinado. Bom, são 7h16. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, vamos conversar com a jornalista Maria Júlia Assis. Vamos lá? Júlia Maria, desculpa, Júlia. Desculpa que eu troquei, ela nem ouviu, ela está tão entretida que eu troquei a ordem. Júlia Maria, Maria Júlia. Não tem problema, ela já disse lá. Porque no dia que eu chamei aqui a doutora Madeleine, sem querer falei Madalene, ela na hora ela achou. Vamos lá. Primeiro intervalo, voltamos já. Moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.